Hello, Blacks. Estamos começando aqui. Hello, Blacks. Boa tarde a todos e todas. Sejam todos bem-vindos. Eduardo já está aqui, que eu estou vendo, né? Então vamos esperar um pouquinho, Eduardo, a galera chegar, que eu já te convido. Boa tarde, Eduardo, meu irmão. Como é que você tá? Tudo bem, Jason? Como é que você vai? Tô bem, irmão. Apesar de tudo que tá passando, né? A gente tem que procurar ficar com a cabeça no lugar, né? Ficar Pois é, bem. esses dias não têm sido fáceis, não. Não tem mesmo, irmão. Não tem. Acho que pra ninguém, né? Mas vai melhorar, vai com certeza em algum momento vai dar uma baixada nessa doença e a gente vai conseguir, pelo menos, não trabalhar, mas voltar a poder circular na rua e fazer uma compra sem estar achando que vai ficar doente e tal. Na verdade, Eduardo, bom, a gente já entrou nesse assunto, né? Eu acho que depois que tudo voltar ao novo normal, porque o mundo não está normal e não vai voltar ao normal que era antes. Vai ter uma É, nova composição. A gente vai ter muito, vai ficar naquela neurose ainda. Vamos sair muitos doentes, né? A sociedade vai estar doente, já estava doente e agora muito mais por conta dessa situação. A gente vai voltar a uma situação realmente muito, muito diferente do que era antes. E esses cuidados com a higienização vai ser muito maior. Antes de. pois é. É, Na verdade, quem está aqui é Alex Cunha, que eu acho que é um grande amigo seu, um grande amigo meu também. Alex, ele já mandou uma mensagem para mim mais cedo, eu sabia que ele estava aí. Não, O Alex é Dark muito também, brother, acabei assim. de ver o Dark. O Alex é um brother, assim, que trabalha com Elba há uns anos, acho que é mais de uma década, né? E um amigo, assim, um profissional que eu tenho como referência aqui para Black Stage. Então, para começar do começo, não Eduardo? Fala para a galera, para quem não te conhece, com quem você trabalha, com a tua formação, como é que você chegou a, a, a esse momento aí. Então, eu hoje trabalho de produtor técnico, mas iniciei como hold. Na verdade, iniciei sem saber nada, né? Amigo de alguém com uma banda. Eu tive pouquíssimo tempo de pretensão de ser músico, nunca quis ser músico mesmo. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com a música, mas eu não imaginava ser músico. E eu também subestimava minha capacidade e ficava sempre pensando, cara, nunca vai ter uma banda que eu vá viajar ali para Petrópolis. Não vou fazer nenhuma banda assim, impossível. E aí eu, eu vindo de uma família não muito musical, eu sabia que eu tinha uma atração grande pela música, mas só não sabia em que parte dela que eu ia atuar. Eu comecei tendo uns trabalhos meio que normais, trabalho de uma agência de carga, carga aérea, porque meu pai sempre foi da Varig, foi durante muitos anos da Varig. Então eu viajava com ele de férias, mas eu não imaginaria que quando isso acabasse, tipo, ele saiu da Varig, que eu iria ter alguma possibilidade de continuar viajando. Aí comecei tendo esses trabalhos normais e aí eu fui trabalhar numa livraria no, Caramba. na, na rua na Avenida Rio Branco, no centro do Rio, chamada Berinjela. A minha namorada na época trabalhava em outra livraria no Leblon e me indicou para essa livraria. E aí eu fui trabalhar nessa livraria e lá era um sebo.
E depois de um tempo que eu trabalhava por lá, apareceu um irmão do dono que botou uma banca de CD. E aí ele tinha um catálogo que ele conseguia CDs gringos que ninguém conseguia em lugar nenhum. E ele tinha uma frequência enorme de pessoas. Isso deu uma bombada na livraria, porque ela num subsolo, ao lado de uma outra livraria chamada Leonardo da Vinci, muito famosa de livros de arte, mas meio que as pessoas que tinham um pouquinho de interesse a mais iam até o fim da galeria e entravam na berinjela. A livraria, como livraria só, tinha um movimento bem devagar. Quando botou o CD, começou a bombar. E eles também faziam uns campeonatos de futebol de botão. O dono, eram dois donos. Um era argentino e o outro era brasileiro. Então, cada um dava um pouquinho do molho nessa livraria. Bom, aí, um dia, ele falou, por que a gente não faz aqui um showzinho? E eu já frequentava show. Eu ia tudo que era show do Circo Voador, Sarau, vários shows. E aí, um dia, a gente fez a gente chamava de happy hour, porque era 6 horas. A gente fez um show do Funk Fuckers, que era outra banda do Benegão do Planet Hemp. Só que não tinha estrutura nenhuma, zero estrutura mesmo. Era no meio dos livros, anunciava pela região um cartazinho que eu fazia num preset de cartaz de show que eu tinha no computador da época. E aí, surpreendentemente, dava uma galera. E era assim, não tinha estrutura nenhuma, era cantar no gogó mesmo. Aí cantar para umas 30 pessoas no gogó e no final eu passava o chapéu e arrecadava um dinheiro para a banda. Não era nada para gente, era só para dar uma movimentada na livraria. A gente fez 2 shows, Funk Fuckers e Zumbi do Mato. Zumbi do Mato foi super divertido porque ele precisava de um pedestal, porque o vocalista, não me recordo mais o nome dele, ele toca guitarra. E aí a gente precisava fazer um pedestal, porque ele levou um microfone, só que ele não levou pedestal. Aí eu peguei um rodo, uma vassoura, dei uma equilibrada e a gente pregou com fita e usou o pedestal. A gambiarra, né? Zumbi do Mato, uma banda bem maluca daqui do Rio. Bom, aí acabou que a livraria, eu ia sair da livraria, eles iam me mandar embora, porque não tinha como pagar, não tinha, eles arrecadavam muito pouco. E aí quando eu ia sair, eu fui para outra livraria, para Dantes, no Leblon. Era uma livraria onde a minha namorada trabalhava. Eu trabalhava de 5 à meia-noite e ela trabalhava de 10 às 5. Então eu ficava na parte da noite. A gente morava no prédio da livraria. Então era uma coisa bem ali familiar. Tinha ainda a dona da livraria, a Ana, e o Flamínio, que é um botafoguense fanático que era outro funcionário, mas ele trabalhava de dia. De dia tinha mais movimento. Então tinha umas pessoas que iam na livraria que eu nem sabia quem eram. Eu era metaleiro, super metaleiro, cabeludão. Então eu tinha um rádio assim, que eu botava CD e quando estava chaveado para rádio, estava na Mac FM, que é uma rádio que só toca música clássica. E a livraria era na beira da rua e tinha um vidro assim, grandão. Então eu via todo mundo que estava chegando. Quando algum cliente se aproximava, eu chaveava para a Mac FM, ficava um clima calminho. O cabeludo de camisa de metal, isso não tinha jeito, mas pelo menos não estava tocando um metal absurdo. E eu não entendia nada de literatura, de nada. Tipo, li muito pouco antes disso. E aí, num carnaval, a dona perguntou se a gente... Carnaval do Rio não era o carnaval que é hoje, que tem bloco e tal. Era meio só a apoteose lá, Sambódromo, né? Sambódromo, e só.
as pessoas iam embora do Rio. O Rio ficava vazio, tipo, para pouquíssimas pessoas. Aí a livraria não ia abrir. Ela ofereceu uma grana, que eu lembro que era, sei lá, acho que R$ 500, para ficar os dias de carnaval cadastrando num computador daqueles de, sei lá, era um PC muito velho, devia ser só MS2. Tinha um programinha que facilitava na hora da venda, quando você catalogava tudo lá. E a gente ficou fazendo isso, eu e a minha namorada na época. E a gente ficou, o final de semana, catalogou toda a livraria. Nisso eu comecei a pegar certos títulos que vendiam mais e que pegava bem quando algum cliente chegava e falava: você tem o teatro completo? Aí pum, ia lá e sabia onde é que estava. Sabia que eram livros que todo mundo procurava. Bom, mas voltando para a música. Um aniversário da livraria, a Ana virou e falou: ah, eu quero fazer um show aqui. Ela sabia que nessa época eu já frequentava, junto com os meus amigos de Santa Teresa, que é um bairro que tem um bondinho, um bairro meio antigo de Santa Teresa, de onde eu fui Próxima Lapa. criado, próximo à Lapa. Conheço Os meus muito. amigos ali, a gente descobria os estúdios que tinham em Santa Teresa, porque a gente tinha a pretensão de ter uma banda, quer dizer, eles até seguiram mais porque a minha não era mesmo ser músico. E aí, nessa busca por estúdios para ensaiar, a gente descobriu o Totem. Totem era um estúdio frequentado pelo Planet Hemp, pelo Rapa, e o Teobaldo, que é o Tijuana de hoje e tal, e tinham várias bandas. E aí a gente começou a ir lá. Eu fui ficando amigo dos donos, o Alexandre e o Ulisses, e mais a Claudinha, que eram três amigos, era um casal e mais um amigo. Eles construíram esse estúdio porque eles queriam fazer uma banda, que era os Quaus. E aí eu comecei a frequentar e ficar nos ensaios, assistir os Quaus tocando. Realmente era impressionante, a banda na época era muito diferenciada. E aí a gente foi pro... Eu comecei a ficar amigo, e comecei a meio que trabalhar de uma forma informal, mas ficar lá no estúdio. Porque estúdio de ensaio é aquilo, né? São horas e horas que a pessoa tem que ficar dedicada para os ensaios, se tiver muita procura. Bom, aí a Ana começou a perceber, a dona da livraria, queria fazer esse aniversário da livraria, e aí, a essa altura, já frequentavam duas pessoas o Totem, que era o Jorjão e o Bertrand. Dois caras músicos talentosos, que um dia começaram a frequentar o estúdio e frequentavam. O Totem tinha muito isso. Pessoas que frequentavam porque era uma casa grande, tinha muito espaço, ficar lá. Esse é meio o início de uma conhecida Hemp Family. E aí... Rap Family, que bom. Isso. E aí era a banda, era o Farofa Carioca, mas ainda não era uma banda. Era o Jorjão, que é o seu Sim. Jorge, Seu e o Jorge, Bertrand. pô. E aí eu vi a participação deles e a banda estava meio que se formando. Eu falei assim, para a Ana, da livraria: não, ao invés de... Ela queria botar o Chorinho, que era uma banda de chorinho que tocava na feira das Laranjeiras, na General Glicério. E aí eu falei: pô, tem uma banda lá no estúdio que eu tenho ido e tal, que é incrível, você vai gostar. Ela ficou meio desconfiada e tal, ela tinha R$ 300 para dar para a banda que tocasse. E aí eu falei: não, não vamos precisar gastar nada, é só botar a banda. E aí eu convidei o Jorjão, que topou e trouxe a banda completa. Na época já tinha percussão, não tinha bateria, era DJ, Jorge, os metais, percussão, baixo. Eu não lembro se o Gabriel Moura já estava nessa, mas eu acho que não. E aí eles fizeram um show. Eles fizeram um show na frente da livraria e foi bombástico. A rua se chama Dias Ferreira, aqui, no Leblon, que eu hoje moro no Leblon, e a rua ficou fechada, não passava carro. Foi o primeiro show
do Farofa de alguma expressão. Depois eles fizeram no Posto 10, famoso, um show na praia, que é bem famoso, um show que é o tipo o salto para virar uma banda contratada e tal, grande. A gente fez esse show, foi super bombástico. Mas, Caramba, Jason, história linda, velho. eu tô omitindo uma parte que eu também tive uma iniciação como hold antes do Farofa, antes do Squalls, que foi o Sinos Tesudos. Desculpa, eu quebrei um pouco a ordem dos Fica à acontecimentos, von- mas Fica à vontade, Eduardo. a primeira banda que eu trabalhei de verdade foi o Sinos Tesudos. Era uma banda da Tijuca, eu estudava na Tijuca. E eles tocaram na Fundição, tocaram em alguns lugares. A banda ela teve uma certa bagagem, assim, tocou em alguns lugares legais do Rio e eu fiquei nela durante... É porque depois que passou muita coisa, eu já não sei mais se foi um tempo longo, mas eu sei que eu viajei pela primeira vez com uma banda que foi com os Sinos Tesudos para Americana. A gente fez um show em Americana, em São Paulo, e voltou. Bom, e aí, depois, essa convivência toda com os Squalls no estúdio, e a gente fez vários shows no Espírito Santo. Os Squalls era bombado no Espírito Santo. E aí, eu fui pro Farofa, porque o Squalls, apesar de ter um contrato e tal, ele não bombou demais. Bom, e aí eu fui pro Farofa, fiquei pouco tempo no Farofa e logo fazendo os ensaios do Rapa no estúdio, porque eu continuei trabalhando no Totem, o Vidal, que é o técnico de PA do PA. Rapa há milênios, há 25 anos, Vidal, amigão, gente boa demais. então, ele ficava me pilhando, isso eu lembro como se fosse hoje, a gente ficava no estúdio fazendo os ensaios do Rapa, e ele era muito exigente. Ele cobrava os acabamentos, assim, de cada cabo que passasse, de uma forma, tipo, ele era, tipo, me dando aula, falando, faça isso, faça aquilo. E aí, faltava um hold no Rapa, porque a banda era grande e ninguém queria muito fazer a percussão do Wellington na época. E aí eu fiquei botando pilha e show, por exemplo, era assim, Juiz de Fora, é aqui bem perto, né? Eu pegava do meu jeito e chegava lá e ficava do lado dos caras. Pô, posso montar aí? Posso fazer alguma coisa? Posso isso? Posso aquilo? E aí foi isso. Eu queria viajar com o Rapa. O Rapa era uma banda incrível na época. Quer dizer, ainda é, né? Mas Ainda hoje, porra? o Rapa não acabou, mas então era pô, incrível. Era dos maiores assim dessa Hemp Family. O Planet já tinha sua equipe, não tinha vaga. Os Squalls não bombava, faltava o Rapa. E aí o Yuka, muito mais assim, o Yuka, que eu era bem amigo Saudoso, mesmo, né? Saudoso ele, Yuka, né? ele começou a botar pilha para que eu viajasse direto. E aí quando eu já estava meio que indo a vários shows, mas ainda tudo custo meu. O Carlos Henrique, que era o irmão do Alexandre Santos, que era o empresário na época, ele falou que eu ia ter que dar uma raladinha, viajar no caminhão, sem cachê, para que ele pudesse convencer da minha necessidade. E aí ele teria argumento para me botar numa tal folha de pagamento. Pô, eu não sabia nada, né? Então, para mim, cara, qualquer possibilidade era possibilidade. Aí eu comecei a viajar em 98, em abril de 98, eu comecei a viajar com Rapa, né? Mas a troca era que eu iria fazer alguns shows de uma outra banda chamada Outubronada. E aí eu fiz 6 shows do Outubronada e viajei no caminhão durante, acredito que tenha sido um pouco mais de um mês. Ralou, né?
Cara, era um caminhão que durante a semana entregava cebola, vendia cebola porque ele fedia cebola demais, cara. E durante o final de semana viajava com rapa. E Cara, então era uma rotatividade grande dentro dele. Tinha que ficar trocando as coisas, limpando, né? tirando, limpando. Não, limpando não, ela ia cheia de casca de cebola. E a gente Sério? guarda- Muito guardava o bom, pô. equipamento na casa de cada um. Muito Aí bom. logo na época que eu entrei, foi meio que mais ou menos na mesma época que o DJ Negralha entrou também. E Sim. aí, como o Negralha era de São Paulo e veio para o Rio para tocar no Rapa, ele meio que o equipamento dele foi ficando e aí começou o movimento de equipamento tem que ficar. Porque era assim, fazia show, o equipamento viajava no ônibus, a porcentagem menor era no caminhão. Então, ônibus eu ia e o equipamento ia também. Quando chegava no Santos Dumont, no aeroporto, entregava para cada um tinha Virar. que receber de volta. Mas era muito raro durante a minha presença. Já eu entrei exatamente na transição onde começou a ter uma estrutura um pouquinho melhor. E aí o equipamento passou a ser guardado na casa de uma senhorinha lá na Tijuca. E aí a gente tinha que ir lá devolver o equipamento e tal. E isso logo depois virou uma empresa lá em Caxias, onde ficou por longos anos na Vila São Luís, que tem uma participação grande esse bairro, porque tem muitos locais de guardar equipamento. Até hoje a gente usa a Transhow, que é lá na Vila São Luís. Bom, aí comecei a viajar com Rapa, mas, cara, eu ainda era muito carente minha bagagem era quase nada, tecnicamente falando, como hold e tal. Eu era mais interessado. E aí eu via muito o Pedro Ribeiro, que era meu amigo logo no princípio. A gente começou a se encontrar porque no início de tudo tiveram vários shows que o Rapa fazia junto com os Paralamas do Sucesso. Então, Sim. logo, uma das primeiras pessoas que eu conheci foi o Pedro Ribeiro. E o Pedro sempre me dava conselho, ele tinha anos de Paralamas, e ele me dava altos conselhos do tipo... para mim, o máximo de conselho era faça-se indispensável. Qualquer coisa. Busque uma forma de que você seja... E aí ele fazia a comparação, não, Essencial. faça o set list. Isso funciona até hoje. Assim, quer dizer, Pode crer. eu uso isso até hoje. Bom, aí, beleza. E aí a gente, no Rapa, eu comecei fazendo o Wellington e só o Wellington. E aí tinham outros dois holds. O Carlinhos, que sempre fez o Yuka, e o DJ Negralha, ou o DJ, não importa. Antes era o Disnuts, que hoje toca com D2. E aí o Rodrigo Vale, que é técnico de monitor até hoje, mas na época era hold, faz o Lobatinho, que tinha um sistema enorme na época, tipo, único, todo mundo admirava, e o Xandão, Guitarra. e o Lauro. Então estava pronta a Baixo. banda. E eu, novato, só fazia o Wellington, porque era o que ninguém queria fazer, e o equipamento de percussão é sempre o último a ter algum candidato hold a querer fazer. E aí a gente começou a viajar assim. Logo depois, a divisão não estava igual, né? Não estava igualitária. Aí precisavam passar alguém do Rodrigo para mim. O Rodrigo era colado, tipo irmão do Xandão. Era irmão do Xandão. E sabia tudo de guitarra. E sabia tudo de Lauro. Ele era um excelente hold. Aí falaram, vamos botar o Lauro para mim. Só que o Lauro tem as peculiaridades dele, tipo, não dá para dar... Não dava para mim. Com o que eu sabia, não dava. E aí, em poucos shows, ele não queria mais que eu fosse hold dele. Pô, imagino, cara, sem musicalidade, tendo que
que entregar o equipamento para um músico que Pet, é né? diferente e tal. Aí deu ruim. E aí, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. O Xandão, não sei por quê. Acho que é porque a gente já tinha algum laço, apesar de eu falar muito pouco com o Xandão, porque sempre fui muito na minha, muito quieto. Então, aí acabou que o Xandão falou, não, eu fico com ele. E aí, a gente teve alguns dias de preparação na casa do Xandão, onde o Rodrigo estava, mostrando o equipamento. Ele mudou o set dele logo no início, quando começou a trabalhar comigo. Era bem difícil para mim, cara. Aí, nos primeiros shows, dava tudo que era BO, cara. Dava problema pra caramba. A gente teve show que desplugava e plugava. Show rolando do Rapa, com tipo Hey Joe sem guitarra. A gente tem um clipe de Me Deixa, que foi gravado no Opinião. Eu só tô falando dos momentos traumáticos, assim. Clipe do Me Deixa no Opinião, lá em Porto Alegre. O Rapa, se botasse 10 sessões, lotava as 10 sessões nessa época. E na época de Lado B, Lado A. Porque quando eu entrei, o Rapa logo em seguida parou para gravar o Lado B, Lado A. E aí ficou 8 meses parado. Tô lembrando toda hora, voltando, né? Mas desculpa. Aí eu fui Não, pro fica à Texas. vontade, brother. Eu fui pro Texas, e aí, porque meu pai morava no Texas, e aí lá eu iria ficar montando pager durante um tempo. Pager, aqueles bips, que na época era o que tinha, e ia ganhar uma grana enquanto o Rapa não voltava. E aí foi isso que eu fiz. Eu fui para lá e eu lembro de ter comprado o primeiro afinador, um Boss, daquele horizontal, que é teu 2, o teu... A galera aí vai saber com certeza. Aí o pedal da Boss, o meu pai me deu meio como... Eu via muito pouco meu pai, né? Mas ele me deu falando, tipo, toma, meu filho, tô te dando um instrumento que vai Tem um gráfico, tem um gráfico analógico. Isso, que vai te possibilitar seguir nessa carreira aí por sei lá quanto tempo. Mas super desacreditando, falando, cara, isso é coisa de maluco, essa carreira aí que ele quer, não vai dar certo, não vai rolar. Deu Aí dois, Alex. eu voltei para o Rio quando o Rapa iria começar a turnê do lado B, lado A. Eu voltei no dia que ia rolar a audição do disco no Floresta, no estúdio Floresta. E aí a gente... Cheguei, eu lembro muito como se fosse hoje, que eu achei Minha Alma uma música muito mais ou menos. Eu falei, essa aí eu achei fraca, cara. Aí a música bombou pra caramba. E aí a gente começou a fazer show direto e depois disso aí o Rapa não parava. Parava porque o Falcão ficou doente, parava porque era carnaval, porque antigamente carnaval a gente nunca trabalhava, nunca. E Réveillon e Natal, Natal nunca. Eu lembro, eu acho que o Rapa fez uma vez, mas não comigo. Mas Recife tem um carnaval multicultural que consome rap, consome rap, consome outro tipo de... outro tipo não, mas vários gêneros de música, né? Fora o frevo. O início do Rapa o Rapa era sul, totalmente sul. O sul consumiu o Rapa e aí foi mudando e virou Recife. Brasil. É o maior, é o epicentro do Rapa. Pode no crer. Recife. E aí a gente começou a fazer show direto e tal, o Rapa bombadão, e aí os caras começaram a ficar cansados, né? Começou o clima não ficar tão bom, e aí eu acelerei o calendário aí bem rápido, e aí a gente foi chegar no fim do Rapa em 2009, e início de Locomotivos, porque tinha o projeto paralelo do Falcão, então a gente quase não sentiu, quer dizer, eu vivi dias dramáticos
pensando que com o Rapa acabando babou tudo, mas assim, o Falcão não deixou muita gente sentir, porque logo a gente foi pro Locomotivos e fez turnê de Locomotivos. E aí, um dia, com o Pedro Ribeiro, fazendo o Prêmio Multishow, que a gente faz junto com ele, Márcio Barros, William Oliveira, a gente fez um primeiro time trabalhando para o Andréas da Audiobiz. Posso estar falando besteira, mas eu acho que é meio isso. Não, A não é sua isso. história, cara. A sua O história, você tem que contar a sua Márcio história. Barros fazia o Prêmio Multishow com o Léo Neto, e aí eu fiz junto com o Pedro, puxado pelo Pedro, e Marcinho também é meu amigo, eu fiz algumas edições do Prêmio Multishow, e logo depois a gente continua fazendo, eu e Pedro, com a Audiobiz. E aí, numa das participações da Ana Carolina, um dia eu recebo um telefonema do Jerry Burgos, produtor, acho que ele hoje está fazendo produção técnica, mas eu acho que ele estava até meio que empresariando a Ana. Ele me mandou uma mensagem falando que tinha me visto trabalhando e que ele queria saber se eu ficava pilhado de ir para Ana. Putz, Jason, vou interromper só para lembrar uma coisa, porque é importante lembrar. No meu início do Rapa, logo eu entrei em 98 e logo depois o Yuka é baleado, em 2000 a 2001. Quando o O Yuka é primeiro, baleado... né? A primeira. Não, quando ele foi baleado na Tijuca, saindo para o show do Max de Castro, saindo do show para o show do Ed Mota, eu acho, com o Max de Castro, ele leva uns tiros, vários tiros, 7, sei lá quantos tiros, e fica deficiente para sempre. O tal atentado no assalto que ele acabou envolvido. Quando o Yuka é baleado, logo quando o Yuka é baleado, assim, pouco tempo depois, o Léo Neto, indicado provavelmente pelo Marcinho, empresário da Marisa Monte, indicado pelo Márcio Barros, me convidam para uma entrevista porque eles queriam que eu fosse para Marisa Monte. Eu fui para a entrevista com o Léo, eu não conhecia o Léo e a entrevista foi incrível. O Léo até está super doente, espero que ele possa ter conforto aí no período que ele está vivendo. E aí a gente foi nessa entrevista, ele me chamava para ser um dos roads da Marisa, mas eu, nesse convite, eu não aceitei porque o Yuka, tudo que eu contei do Rapa, eu não sabia nada, e o Yuka foi um incentivador que eu ficasse lá, então eu achava que iria ser uma traição minha, depois do que eles investiram, eu ir para Marisa. Apesar do cachê, na época, ser tipo o triplo, e era Marisa Monte, já era o suprassumo. Bom, e aí o Jerry me chamou, eu voltando agora para 2009, 2010, o Jerry me chamou para Ana Carolina, mas não como hold, né, como produtor técnico. Mais uma vez, uma novidade de algo que eu nunca tinha feito e que eu acompanhava porque eu era meio hold sênior no Rapa, porque muita coisa aconteceu, houve muita mudança no Rapa e eu ganhei um espaço, eu me dedicava muito ao Rapa, muito, muito, muito. E aí eu tentava a troca de não ser tão musical e não ser um hold que tocava, eu preferia a entrega numa mais de produção, que era mesmo que eu gosto muito mais de fazer. E aí eu comecei a me dedicar a outras questões de produção e eu também falava inglês, porque como eu te disse, eu viajava de férias com meu pai que morava fora, então eu tive um contato maior com o inglês, fui aprendendo inglês. E quando o Rapa viajava para fora,
eu acabava sendo útil por falar inglês. Sempre foi muito importante para mim. E aí o Jerry me chamou para fazer produção na Ana Carolina, produção técnica. Aí eu fui para lá e lá eu tive dois professores muito importantes. Um é o Jerry, que o Jerry é incrível, também com um jeito característico de trabalhar, mas que ensina demais. O Binho Schaefer, que faleceu há pouquíssimos, há um mês, eu acredito, também foi muito importante porque ele me guiou em busca de um conhecimento de termos, de noção de teatro. Ele tem muita noção de teatro, então ele passou muito conhecimento para mim, mas mesmo assim eu ainda não tinha a dinâmica de um produtor e nem ainda as divisas colocadas efetivamente. Então, eu observava muito e seguia todas as instruções. Além do Binho, do Jerry, também tinha o Beto. E a equipe inteira da Ana, na época, era muito amiga. Assim. O Adriano Silva, que era um dos holds, ele tinha uma intimidade tão grande com a Ana que não é uma pessoa que você lida com toda tranquilidade, você precisa estar esperto com a Ana. Então, ele me dava um pouco do que eu precisava para sobreviver ali. E o França. O França era um dos holds também, e todos não me conheciam muito de antes. Então eu entrei num ambiente onde eu era muito bem tratado por todos, e MPB. Eu pude aproveitar um pouco, que não foi tanto tempo, eu fiquei 1 ano e meio, de temporada, que o Tenente sempre fala. O Tenente viajou comigo com o Rapa e ele contava as experiências dele de temporada com o Milton, com o Chico, com algo que eu, no rock and roll, era sempre montar, fez o show, vai embora, montar, fez o show, vai embora. Eu não sabia o que era temporada. Então eu tive algumas temporadas, principalmente na turnê Ensaio de Cores, que era uma banda da Ana, que era com a Lanlan, a Delia Fischer e a Gretel Paganini. Esse período eu experimentei o que era abrir cortina, o que era dar deixa da iluminação da plateia, o que era tudo que eu faço hoje no Lulu e que no rock and roll do Rapa não tinha tanto. Quer dizer, tinha botar um apresentador e tal, mas não tinha levantar uma cortina. Tudo que eu vivi na Ana de tipo coisas que eu nunca imaginava. Tipo, tem uma inesquecível. A gente estava em temporada no Palace, então montava, ficava, mas a Ana desmontava no final de semana e remontava no outro. Já não eram as temporadas tão longas de um mês como muitos Marcinho, Tenente fizeram. Era temporada de 2 semanas. Mas já era uma temporada, né? Aí a gente estava no Palace. Cara, eu não vou conseguir me lembrar o nome do diretor, porque ele é um cara super conhecido. O Palace não existe mais, foi demolido, né? A Ana estava com a Valéria, que era a maquiadora, e o Jerry dando uns últimos arremates. É um final de semana. Então o Jerry, a gente de HT, de rádio, o Jerry fez um dia, e no dia seguinte o Jerry falou: você faz, Edu? Você vai fazer? Tem certeza que vai dar tudo certo e tal? Me incentivando. E aí a gente foi para fazer. Quando eu tô lá no palco e ele na plateia. Ele estava na plateia. Quando a Ana estava botando a guitarra, ela começava o show com a guitarra, botando a guitarra, estava a assistente preparando ela, fazendo alguma coisa e tal, e eu assim, com a mão levantada para dar o sinal, a deixa da cortina.
era a minha missão. A cortina era a minha missão. Foi assim, a cortina ela era de subir e descer, ela não era de abrir assim. Quando eu tô pronto para fazer isso, esperando a Ana ficar pronta, o Jerry fala no meu ouvido: a luz da plateia tá acesa. Eu falo assim: a luz da plateia, o cara achou que eu falei que era para levantar a cortina. E aí ele levanta a cortina e aparece a Ana, não pronta ainda. Nossa, imagina, fui fuzilado por todos os lados. Meu Deus! Eu comecei a gritar para ele: para. Volta. Apaga a luz da plateia, pô. Realmente, depois que já foi, eu até hoje não sei se é melhor deixar rolar a cagada do que voltar. Ele começou a baixar, e aí ele começou a baixar tanto, que baixou a vara onde a cortina da boca-de-cena Toda! estava, e começou a aparecer de novo por cima. Puta! Para. Eu lembro do Jerry só gritando no ouvido. A Ana nem fez nada demais, assim. Bom, aí o período na Ana foi de muito estudo, porque você tinha que saber tudo para a Ana. E o período do Rapa, o Rapa andava sozinho, os caras eram nossos parceiros, não tinha aquela onda de MPB, os caras estavam com a gente, andavam com a gente. Então nunca teve esse ensino de como é cuidar Artista, né? um artista. Outra E aí, pegada, né? aí a Ana tinha um segurança grandão, o Tibúrcio, ele faleceu também. E aí eu sempre chegava para ele e falava: qual é o caminho? Porque às vezes eu estava com uma técnica e eu não via o caminho de entrada da Ana. E eu não frequentava esse caminho. Dependendo da casa, eu não tinha obrigação de frequentar os caminhos. Mas aí, quando chegou, eu falei: cara, eu não vi a rota da Ana. Como é que é? Não, tá tudo certo, Edu. Aí, show rolando. A Ana sempre terminava o show do mesmo jeito. Ela entrava saía, deixava a banda tocando, saía correndo. Eu realmente nunca entendi por quê. Porque tava todo mundo no show. Não tinha ninguém dava tempo de chegar. Nem o fã que mais conhecia a rotina dela não sabia que era isso que fazia. Saiu correndo eu, e Tibúrcio e a Ana, e acho que a maquiadora, correndo. Tipo, era uma correria pela casa. Foi, tipo, abrindo porta de antipânico, assim, de repente, assim, que tinham 4 portas. Aí eu falei: pra onde, Tibúrcio? Pra onde? Ele: não sabia. Ai, meu Deus do céu. Pra onde? De repente veio o Jerry e dá um bico numa porta, abre, era aquela porta. Ele sabia, eu não sabia. Então são questões do artista, que eu era um cara que não lidava com artistas assim direto. De forma direta. Uhum. Eu era produtor técnico, mas quando entra nessa parte de direção técnica, inclui esse cuidado todo com o artista. Você precisa saber. Uhum. Aí cara, eu sabia, a Ana começou numa vibe que não queria mais fazer show. Não vai fazer show, começou a minguar. O Jair foi e me mandou embora. E aí, novamente, tipo, abençoado, o Rapa ia voltar. Depois de uma temporada revezando com Locomotivos, nesse período de Locomotivos, eu revezava, comecei a ter uma intimidade onde eu não era obrigatório. Nós somos freelancers, se a gente não tem vínculo, a gente pode ficar Quem quiser. sem tanta fidelidade, assim. A fidelidade, ela tem que ser para os dois. O não vínculo é dos dois lados. Se o artista não tem vínculo se o artista não tem vínculo e não vai pagar a nossa indenização, o que for, a gente também tem que ir buscando o que é melhor para a gente. Exatamente. Bom, aí eu fui pro Rapa de novo. Eu saí da Ana e fui pro Rapa logo de início, já começando o retorno do Rapa bombástico, que é a gestão do Chantilly.
que ficou agora até a nova Brigadeiros. E aí a gente foi viajou o mundo inteiro, foi para tudo que é lugar, fez turnês gigantescas, fez festivais incríveis, fez uma assim, de mais marcante, fora todo a reestreia com 20 mil pessoas, sei lá, na Marina da Glória, shows históricos, assim, a gente fez a Rocinha, que não foi, que foi antes, foi com o Rapa terminando a primeira vez, a gente fez um show histórico também na Rocinha, e Foda. a gente foi para Chicago fazer o Lollapalooza Chicago. E nesse Lollapalooza só o palco ia ser, o headliner era o Black Sabbath. E o Black Porra! Sabbath passava o som. Mas também tinha uma outra banda que passava o som, que era a primeira que tocava. E aí, essa altura, eu já tinha feito pela Audiobiz algumas etapas do Lollapalooza em São Paulo. E aí eu fui imaginando, cara, eu acompanho desde o tempo de grunge, né, que eu ouvi muito som grunge. O Lollapalooza era um festival que tinha umas bizarrices e tal, mas era o festival, né? Eu tinha até camisa do Lollapalooza. Aí, quando a gente fez aqui no Brasil, era um baita festival, mas quando eu fui fazer em Chicago com, com o Rapa, aí a gente, lá em Chicago, a missão que eu recebi, e nisso eu fiquei negociando com o festival um tempão, era ter um vídeo de introdução do show do Rapa, porque ninguém conhecia o Rapa, imagina, se for a primeira banda tocando não ia ter ninguém. Aí o Chantilly contratou aquele Bruce Buffer, o cara que anuncia as lutas do UFC, com aquela voz toda típica dele lá, e gravou um vídeo. A gente não viu o vídeo, mas eu negociei com o festival, com um tal de Hank, que era o responsável pela parte de vídeo do festival, claramente que eu tinha um vídeo de introdução com áudio. E aí, o que eu reparei no Lollapalooza de Chicago, que é onde surgiu tudo, era que era muito qualquer nota o festival em comparação com o que era no Brasil, que é Audio Beast, tinha gente, tinha uma equipe gigante, tinha uma infra monumental. Aí lá, faltando pouco tempo para o festival abrir, estava cheio de pendência e tinha uma embaixadora do palco. Ela me deu a dica de como encontrar o Hank. E aí eu fui falar com o Hank, cheguei, Hank, num pendrive assim, trouxe o vídeo de introdução, lembra o Eduardo e tal? Ele falou, tá. Então, esse vídeo seu tem áudio? Eu falei, tem. Ele falou, mas eu não tenho áudio previsto para vídeo nenhum. Aí eu falei, sério? Meu Deus, aí ele, e minha house de vídeo tá 1,5 milha daqui. 1,5 milha, tipo, sei lá, 3 quilômetros. Um pouco mais, talvez. Um pouco menos, talvez. Aí, caramba, cara, e agora o que eu faço? Aí a gente pensando num plano B, bota o Negralha para disparar o áudio que a gente tinha em CD, sei lá, no Cerato, e a gente fala pelo HT, vai, vamos ver se dá certo. Talvez fique fora de sync, mas pode ser que funcione. Aí eu, lógico, fiquei super aborrecido com o Hank, falei, cara, você prometeu. Ele falou, tá, então eu prometo a você que vai funcionar. Beleza, a gente ficou esperando. Cara, tipo, uma úlcera. Quando foi... Vai! Cara, quando começou, saiu o vídeo, saiu o áudio, tipo, parecia ganhou a Copa do Mundo, cara. Aí... Tudo sincado? Saiu tudo certinho. E nesse mesmo momento surgiram várias bandeiras, abriu o portão e começou a tocar o vídeo. Vieram um monte de bandeiras do Brasil correndo. Você fala, caramba, não acredito. Aí ficou um povo pequeno em comparação ao que o Black Sabbath tocou, mas A energia. foi demais o show, foi um puta show do Rapa. Aí a gente ficou, eu fiquei assim cansado emocionalmente que eu acabei indo pro hotel e vi o Black Sabbath do hotel, ouvi o Black Sabbath do hotel, que era em frente, e eu estava muito cansado. Bom, aí o Rapa foi e começou a decair depois de tanto
tanto tempo, os caras começaram a voltar a se desentender, começaram a ficar, brigaram e pararam de se falar, a gente ficou uma divisão super caída na banda e foi seguindo assim até uma data onde eles programaram interromper. Vamos interromper e para o Falcão fazer o projeto solo dele e vamos dar um tempo de 1 ano e meio, 2 anos, sei lá. Então o Rapa vai acabar de novo. E aí, do nada, como mágica, surge o convite para ir para Maria Rita. Tipo, encaixado, como se tivesse algo conspirando a meu favor. E aí eu fui para Maria Rita. É só um adendo aí, Vai acabar o tempo. Não, relaxa. Essa coisa que você falou agora, assim, do nada, não é do nada, brother. Você vê que eu estudo uma história. Então as pessoas vêm te observando, vêm te avaliando. Sim. Então as coisas, né, nada surge do nada, tudo tem um propósito. Você foi para Maria Rita por todo esse trabalho que você vem fazendo ao longo do tempo. Aí, nesse meio tempo também surge o Queremos, que é uma produtora que fazia uns shows à base de crowdfunding, onde as pessoas se reuniam para chamar uma banda específica. E quem me botou no primeiro show do Queremos foi a Mari Beltrão, que é uma amiga que eu conheço de um dos primeiros VMBs que eu fiz na vida. A Mari Beltrão me indicou para o Queremos e eu conheci o Pedro Seiler e aí também fazendo um multishow com o Pedro Ribeiro. O Pedro Seiler que me observava, a gente começou a bater papo assim meio informalmente. Ele um dia me chamou para o Queremos e eu tenho feito até hoje os shows do Queremos e o festival também, que tem uma relevância para mim. Vou te dizer rapidamente por que tem uma relevância, porque eu consegui até uma liberação de um show do Lulu para fazer o festival. Pulga me liberou excepcionalmente para o festival e foi assim algo que não se faz corriqueiramente no Lulu Santos. Eu sou super grato porque fazer o festival foi super importante, porque o primeiro ano eu não fiz, porque eu tinha a data, acho que era do Rapa na época, e quem fez foi o Paul Lewis, do Baiana System e do Criolo, e fez perfeito, e eu considero isso um super trabalho de convencimento, onde você vai apresentando novos profissionais qualificados iguais, sem a preocupação de que alguém vai furar e pegar minha vaga, e onde eles possam ser opções quando tiverem essa bater data, porque o que deixa a gente de cabelo branco não precisava ser gêmeo. Se eu tivesse um irmão gêmeo, eu conseguia botar em 2 eventos ao mesmo tempo. Em 4, muitas né? vezes não dá. Aí cara, eu até tive outro dia uma conta de fazer assim, evento ao mesmo tempo. Quando dá certo é incrível, mas quando dá problema é uma queimação monstra, assim. Bom, aí a Maria Rita, eu estava na Maria Rita, e na Maria Rita eu conciliava, porque eu expliquei para a Maria Rita, para a produção da Maria Rita, que eu precisava ficar no Rapa até o fim. E eles toparam. Quando o Rapa acabasse, eu ficaria só na Maria. E aí veio o convite totalmente inesperado do Pulga para eu ir pro Lulu. Cara, eu te juro que eu podia apostar que eu trabalhasse com qualquer artista do Brasil, do mundo, mas eu jamais imaginaria trabalhar Com o Lulu. Com o Lulu. Até porque durante o Rap eu cruzava muito os amigos todos eu tinha vários amigos, Emerson Esperandio, Dwyer, que trabalhavam, o Dark, trabalharam no Lulu, e eu falava, cara, não é o meu perfil, não é o meu perfil. Na verdade, quem sempre falou que era, o Tobé falou sempre para mim, cara, você é a cara do... a gente se encontrou em Maresias logo depois que ele saiu e eu entrei, e ele falou, você vai ficar um bom tempo no
no Lulu. Eu juro para você que não, assim, eu adoro viajar com aquela equipe e aquele artista que eu aprendo diariamente e, como sempre, isso não é hipocrisia, a gente precisa estar na crista, trabalhando da melhor maneira possível, porque senão ele percebe que você tá se doando pouco e ele vai cobrar. Lá a gente High aprende, level, né? aprende demais, cara, porque o cara realmente é uma máquina e com ele não é brincadeira. E não é nada do que se pensa, né? Porque, na verdade, eu sempre falo que eu recebi a herança do, do Lulu, do Tobé. Já tinha um formato que é primeiro nível. É tudo do bom e do melhor, viajando com Maquiáudio. Então, a gente lá foi onde eu pude experimentar e agora continuo viajando também com o Falcão. A gente pôde, com a experiência no Lulu, melhorar a qualidade do equipamento que viaja. A gente viajou no Rapa durante muito tempo com a Audio Company e foi ótimo, foi uma experiência tipo pioneira para a gente, mas logo depois a gente passou a viajar com a Mac Audio. E um pequeno diferencial é que é no Rio, então a gente conseguia ter acesso a um equipamento. O Audio Company era um pouco longe. Os técnicos da Audio Company têm um afrânio e tal, que a gente viajou e teve boas experiências. O Magno, o Cris, muita gente. Tem muita gente nesse tempo aí de 20 anos de Rapa, eu conheci muita gente. Então, e Porra. outros amigos que seguem e que eu continuo trabalhando até hoje. Outros que eu conheci há menos tempo, Dandara, o Irã, Irã Alves, que a gente é amigo há pouco tempo, mas que a gente faz muita coisa junto. A Dandara tem feito muita coisa. Dandara, eu conhecia agora no Carnaval do Rio de Janeiro, no camarote, o nosso camarote, fiquei encantado com a domínio, com a disposição, com o conhecimento. Falei, nossa, deixa eu ver se a menina trabalhar. Ela e uma outra menina lá, falei, meu Deus, convidei ela, falei, puta que pariu, tenho que levar essa menina Não, pra pois live, é, porque ela é e referência. a gente vai criando uma grande equipe, uma grande equipe disponível para a gente trabalhar com todo mundo Exatamente. em alto nível. E aí isso vai facilitando, vai acalmando nossos corações na hora que a gente não pode atender um evento. Agora eu tenho viajado também com a Isa, porque o Lulu iria parar. Então, e aí surgiu a Isa, junto com o Daniel, a gente estava trabalhando junto, durou pouquíssimos shows, mas também uma nova experiência, diferente, coisa para aprender, balé, Outra umas coisas que eu estrutura, né? ainda não tive contato. E no Lulu, cortina também, novamente, geradores, uma atenção muito maior com o gerador do que eu tinha antes, carpete, lidar com contratante demais, sistema, atender a equipe, os pedidos que são mais focados em algumas marcas. Então, no Lulu é um grande desafio. O Falcão, a gente já tá, eu sei o que é que precisa. E no Lulu era tudo meio novo para mim, mas está indo super bem. A gente tem feito altos shows, fez até 2 turnês internacionais. Diga aí. Eduardo, então, Acabou o nosso a tempo. live vai cair em Valeu. algum momento, mas a gente vai ter que voltar. Galera, pelo amor de Deus, quem quiser realmente adquirir conhecimento e saber dessa história desse cara maravilhoso, voltem. 20 segundos para cair, Edu. Beleza? Tá Vamos bom, voltar, beleza. falou? Falou, Geizão. Beleza? Valeu. Nessa. Galera, vai cair a live, tá? Mas a gente vai voltar. Falou? Vamos voltar, todo mundo junto. É nóis.